nós nos encaminhamos, neste momento, para o primeiro painel temático, cujo tema escolhido faz parte do cotidiano, faz parte da vida das pessoas. São conceitos que definem a postura, a conduta e a transparência, que são referenciais para todo tipo de negociação. A integridade e a coerência em um sistema jurídico são essenciais para decidir o que é justo ou mesmo aquilo que é injusto. Um dos pontos de interrogação que ficam é quando e como isso pode ser aplicado à realidade do mercado imobiliário. Integridade e direito é nosso primeiro painel temático, que terá como moderador o vice-presidente da DMDF, Dr. Eduardo Aroeira Almeida. São convidados para debater esse tema doutora Maria Hilda Pinto, secretária nacional de Justiça, doutora Luciana Asper, promotora de Justiça do Distrito Federal. Os senhores podem tomar assento. Os primeiros 5 minutos a contar a partir de agora serão usados pelo nosso moderador, o vice-presidente da DMDF, Dr. Eduardo Aroeira Almeida. Seus 5 minutos estão começando a partir de agora. Primeiramente, gostaria de dar as vindas para a doutora Maria Hilda. É um prazer recebê-la na nossa casa, aqui esse evento. Doutora Luciana, não é a primeira vez que a gente tem esse prazer de recebê-la, mas sinta-se também em casa aqui na DEM. É bem simbólico e é proposital a escolha desse painel Integridade e Direito para abrir o nosso primeiro seminário de Direito Imobiliário promovido pela ADM com a RIEX e Ibradim. Existem basicamente 2 razões que eu gostaria de citar agora e explicar. Integridade e direito, essa abertura, tem muito a ver com a história da ADEME. A ADEME, historicamente, tem defendido a bandeira da legalidade. Quem não lembra do nosso posicionamento com relação aos condomínios irregulares, que a gente nem utiliza mais essas palavras, porque a gente acredita que esse termo não é adequado. Nós chamamos de condomínios ilegais. E essa é a palavra que tem que ser usada mesmo. E a gente defendia isso por quê? Seria simplesmente para proteger o nosso negócio? Não. Nós da ADEME temos um respeito e um amor muito grande pela nossa cidade. E naquele momento que aconteciam essas invasões, a gente prevenia o quanto esse crescimento desordenado podia impactar a qualidade de vida dos brasilienses. E hoje verificamos todos esses problemas. Inclusive, no nosso seminário trataremos desse assunto, de regularização fundiária, uma tentativa de amenizar esses problemas. Também, através da legalidade, sempre defendemos os direitos dos nossos clientes. Nós, do Distrito Federal, fomos os primeiros a assinar um TAC com o Ministério Público na Promotoria de Defesa do Consumidor, como forma de pacificar várias questões jurídicas. Fomos, inclusive, muito criticados por colegas de outros estados na época, mas que, posteriormente, essa atitude dessa assinatura se expandiu para o resto do país e possibilitou que todos tivessem essa pacificação. A doutora Luciana está aqui, ela foi apresentar para a gente também na ADEME as 10 medidas, e temos a honra de declarar que foi aprovado pelos nossos associados, e hoje a nossa assinatura e o nosso apoio reside na porta da nossa sala de reunião, que nos reunimos quinzenalmente. Mas também essa escolha desse tema para abertura reflete não apenas a história da ADEME,
reflete também o momento que a gente vive no nosso país. Nossas empresas entendem a necessidade de responsabilidade social em um momento de acelerada mudança. Transparência, para nós da DEME, é um valor inegociável. Integridade deve reger todas as relações empresariais, seja com clientes, com o Estado e com nossos próprios concorrentes. Nesse diapasão, convidamos duas pessoas que têm influenciado bastante o nosso país e uma dedicação hercúlea nesse tema. Eu gostaria agora de abrir a palavra para a doutora Maria Hilda. Ela solicitou que falasse um pouquinho diferente, ela vai falar apenas 10 minutos e a doutora Luciana falará meia hora. Vai ser um pouquinho diferente do padrão dos nossos painéis. Então, doutora Maria Hilda, fique à vontade para ter a sua palavra. Bom dia a todos, bom dia, doutor Eduardo Almeida, minha colega querida Luciana Asper. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu já, desde o início, eu peço desculpas pela redução do tempo da minha exposição, mas eu tenho um compromisso. Agora, já estava programado, o senhor cerimonialista nos pediu atenção ao tempo, mas realmente ele avançou muito e eu já estou quase em cima do meu compromisso. Agora, seguinte, eu tenho que sair daqui, me ausentar daqui logo em seguida. Então, eu peço escusas aos senhores que terei que ser mais breve do que estava programado, mas eu tenho certeza que ganharão muito, porque minha colega Luciana, com isso, terá mais tempo e ela certamente tem muita coisa a dizer a respeito. Essa oportunidade é muito cara a mim, como secretária nacional de Justiça, e, portanto, integrante do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e pode-se perguntar de que maneira há essa convergência de interesses nesse congresso que é dedicado a direito imobiliário, eu diria toda a convergência. Porque no guarda-chuva, como eu chamo, da Secretaria Nacional de... Além de... Estão me ouvindo? Além das políticas de justiça num departamento específico, nós também temos um departamento dedicado ao combate à corrupção e ilícitos transnacionais. No Ministério da Justiça, nós também temos, aí, não no ambiente da Secretaria, mas em outro ambiente, o PORPO-CAD. E o que corrupção, o que acesso à justiça tem a ver com integridade? São duas faces da mesma moeda. Muitas vezes a corrupção, vamos dizer assim, os riscos de corrupção, eles precisam ser mapeados para que os empresários possam desenvolver seus programas de integridade. E muito se falou aqui, eu ouvi atentamente os pronunciamentos na abertura, e onde os diversos segmentos enfatizaram muito a questão da insegurança jurídica, da sobreposição de regras, da pouca clareza, e isso é algo que nós estamos muito atentos. Eu estou muito atenta a esse problema, tenho certeza que a doutora Luciana, na sequência, abordará mais detidamente isso. Eu venho do Ministério Público Federal. Minha carreira foi toda no âmbito do Ministério Público Federal e muito focadamente no combate à corrupção. Nessa área, eu tive a oportunidade de, já na Procuradoria-Geral da República, coordenar a área criminal perante o Superior Tribunal de Justiça. Fui membro da Câmara Anticorrupção do Ministério Público Federal e atuei diretamente no grupo de trabalho da Lava Jato perante o Supremo Tribunal Federal. O que isso tem a ver com o nosso evento? Mais uma vez eu digo tudo. Porque o que se viu no âmbito da Lava Jato, e eu diria assim, ali apenas de uma forma mais crua, mais exposta, mais peremptória, de tudo aquilo que ao longo da minha carreira eu percebi em termos de corrupção. Eu
parto e tive a oportunidade de constatar isso muitas vezes, que a maior parte dos empresários é honesta. A maior parte das pessoas quer fazer a coisa certa, né? Mas a falta de regras claras, a falta de uma segurança de normas e a abertura ao jeitinho possibilitam que coisas que não são corretas, medidas que não são corretas, são adequadas. Nós, inclusive, doutora Luciana e eu, estivemos falando muito sobre, justamente, mapeamento de riscos, né? Mapeamento de riscos de corrupção. O que são mapeamentos de riscos de corrupção? São justamente descobrir aquelas janelas, ou melhor, lugares ocultos, porque não são janelas, janela é algo que lembra luz, né? E lugar oculto é aonde se viabilizam os canais tortuosos de corrupção, né? São justamente esses canais de incerteza. Esses canais de incerteza são aqueles que muitas vezes levam as pessoas, os empresários, a não agir da melhor forma, a não agir de forma mais adequada, e o público que não é probo se valer também desses meios para exigências que não estão na legislação. Então, são a mesma face da mesma moeda. O serviço público tem que ser correto, claro, transparente, as normas têm que ser precisas e o cidadão tem que saber o que espera disso. Senão, o que ocorre? Um cenário muito comum daquele que nós temos, infelizmente, presenciado no nosso país, que é o setor público se sobrepondo, muitas vezes não por improbidade, não agir de boa fé, mas simplesmente por falta de clareza, falta de transparência. Então, na realidade, integridade é algo que nós temos que adotar, e é obrigação do setor público e do setor privado. Obrigação do setor público de fazer processos claros, transparentes, públicos, com regras precisas. Obrigação do setor público de transmitir ao empresariado um ambiente onde a riqueza possa circular, onde não exista, é outro problema da incerteza, a concorrência desleal. Porque essa incerteza de regras, essa obscuridade, ela abre margem a que aqueles que não estão adequados possam, como aqui tantas vezes falaram, de loteamentos ilegais, né? Esses loteamentos ilegais, com certeza, não interessam ao empresariado que está constituído corretamente. Esses loteamentos ilegais, eles não podem ter o beneplácito do setor público. E o setor público, então, fechar os olhos às irregularidades e cobrar pesadamente daqueles que estão constituídos regularmente. O Estado, seja ele em todas as suas vertentes, seja Poder Executivo, seja Legislativo, seja Judiciário, tem que ter um peso e uma medida, uma lei para todos, né? Então, é uma preocupação que nós temos. E por que eu chamo o exemplo da Lava Jato? O que nós vimos na Lava Jato? Formação de cartéis, né? A oportunidade de servidores criada por regras obscuras de servidores públicos fazerem exigências ilegais, de grandes empresas se valerem dessas oportunidades pouco claras para obterem privilégios indevidos e formando assim cartéis. Formação de cartel, nós sabemos que é amplamente contrária à regra da livre iniciativa.
Né? A livre iniciativa, o empreendedorismo precisa de liberdade, mas precisa de liberdade regrado. É isso que integridade quer dizer. E é isso que integridade é essa forma de integridade que nós temos que olhar. Nós temos que, no âmbito da Lava Jato, se instituiu, vamos dizer assim, um sistema que não é novo, claro, mas todas as empresas que fizeram termos de leniência, todas as empresas que fizeram termos de colaboração, as que não tinham ainda compliance, e se o tinham, estavam mal aplicados, ou não eram suficientes, digamos assim, tiveram que se adequar às novas regras de compliance. Compliance nada mais é que integridade. Integridade nada mais é que agir certo, como diz o lema do Ministério da Justiça, fazer a coisa certa no momento certo, pelo jeito certo. Eu acho que é isso que todos nós pretendemos, é isso que é essa nova realidade, não uma nova realidade, mas eu acho que o Brasil agora tem muito claro que é isso que nós precisamos. Tanto eu vejo essa motivação muito forte no setor público, assim como vejo esse clamor tanto da cidadania, quanto da sociedade civil organizada, quanto do empresariado. Nós somos o Brasil. E é isso que nós estamos agora querendo dizer. Nós somos íntegros. A falta de integridade é um desvio. A corrupção não somos nós. Nós não somos o país do jeitinho. O jeitinho é exceção. E é assim que ele tem que ser visto. E é assim que ele tem que ser punido, como exceção. E nós temos que nos comprometer. E eu aqui, falando aos senhores pelo poder público, falando aos senhores pelo Ministério da Justiça, falando aos senhores pela Secretaria Nacional de Justiça, afirmar aos senhores que esse compromisso pela integridade é compromisso da gestão do ministro Moro. E essa gestão e esse compromisso pela integridade, pela visão de integridade, permeia todas as nossas ações. E a minha secretaria, a secretaria que eu tenho a honra de estar à frente, Secretaria Nacional da Justiça, tem um compromisso especial com a integridade, pois está com a promoção da integridade, a nosso cargo que está a promoção de políticas de justiça e cidadania. E também, ao ler o programa aqui desse evento, tive a oportunidade de ver que a questão da mediação está posta aqui também. Então, eu também trago aos senhores a parceria sobre a Secretaria Nacional de Justiça, mais precisamente, que nós temos 3 grandes departamentos na Secretaria Nacional de Justiça, que é o Departamento de Imigração e Refugiados. Lato sensu é um grande departamento, praticamente hoje toda essa área está sob o Ministério da Justiça e no Ministério, na nossa Secretaria. Nós temos o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Aí, nesse departamento, destacadamente, eu falo na ENCLA, que a doutora Luciana é membro muito ativo da ENCLA, que tem esta ação da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, aonde a doutora Luciana está à frente dessa grande iniciativa, que é a prevenção da corrupção na forma primária, a prevenção primária da corrupção, e que ela certamente falará bastante a vocês sobre essa ação, que está também albergada no âmbito da Estratégia Nacional, da Secretaria Nacional de Justiça, que nós somos os anfitriões dessa estratégia no Ministério da Justiça, porque essa estratégia é composta por mais de 80 instituições, a maior parte delas, como a gente brinca, .gov. Mas, e também, voltando ao que estava dizendo, nesse âmbito nós temos a Escola Nacional de Mediação. A Escola Nacional de Mediação, muito mais que mediação em si, se leia mediação lato sensu,
porque são todas aquelas formas consensuais de composição de conflito. E nós contamos, estamos abertos à parceria com os senhores, então estamos nos reestruturando a partir de uma modelagem mais ampla e oferecemos todo o nosso apoio, toda a nossa parceria às iniciativas promovidas aqui no âmbito imobiliário. Eu desejo aos senhores um grande evento, eu peço escusas ao doutor Eduardo, eu peço escusas à minha querida colega Luciana por não poder aprender mais com os senhores, mas eu posso dizer que eu saí enriquecida já pela abertura, pelas conversas, pelas colocações que tive a oportunidade de ouvir dos senhores empresários, dos senhores que participam da geração de riqueza desse país, e tenho a certeza que tem em nós uma parceria firme na promoção da integridade, como compromisso do setor público e também apoio às iniciativas nesse sentido, como parceiros indissociáveis que são os senhores da área privada. Inclusive, nós temos na ENCLA também, apenas para finalizar, para não deixar de registrar, uma iniciativa que se trata justamente disso, a promoção da integridade no setor privado. Uma iniciativa que está sendo desenvolvida, já começou no ano passado e continua ainda nesse ano. Muito obrigada aos senhores pela oportunidade, desejo a todos um grande evento. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutora Luciana. Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer ao presidente Paulo Muniz, minha querida colega Maria Hilda, secretária, por ter participado aqui conosco. Uma honra dividir essa mesa contigo. E excelentes trabalhos hoje, que a gente sabe que tem muita coisa lá para você finalizar. Obrigada. Obrigada. A doutora Fabíola, também quero agradecer. E ao doutor Eduardo também, por essa parceria e benção que a gente tem tido, né? Eu tenho uma apresentação, se puderem... É esse aqui? Eu coloquei como tema isso, a integridade como alicerce, a sustentabilidade financeira do setor produtivo, de todo o setor produtivo, né? E apesar dos desafios, das diferenças, o Ministério Público sempre foi tão ouvido e acolhido pelo setor imobiliário, pela BEM em especial, nas nossas lutas contra a corrupção. Tanto a RIEX quanto a BEM sempre falaram, não, nós estamos à frente. E sempre foi realmente o setor que mais nos apoiou em todas essas etapas. E aí perguntaram para um executivo qual que era o segredo do seu sucesso. E ele disse, eu respondo fácil, com 2 palavras, escolhas certas. Mas como é que você faz escolhas certas? A gente faz escolhas certas através da experiência. E como é que você obtém experiência? Com escolhas erradas. E aí eu começo trazendo para vocês, eu não sei se vocês têm familiaridade com esse ranking internacional da transparência internacional, que é o ranking de percepção da corrupção. E se tem uma coisa que não me assusta, muito pelo contrário, é esse ranking. Porque de 2016 para cá, a gente caiu de 79 para 105. E aí eu comparo com a China e com a Índia. Será que a China e a Índia estão melhores do que nós hoje, como o mapa está atestando? Ou será que, com a Lava Jato, toda a nossa sujeira veio à tona? E nós estamos mais vermelhos, com maior índice de percepção de corrupção do que nunca? Isso aqui não deve servir para nos assustar, mas deve servir, sim, como um chamado, como um convite,
mais que convite, uma convocação à mudança. A gente não pode simplesmente achar que dá para a gente continuar como a gente sempre continuou. Se existe algo positivo em tudo que a gente está vivendo e que é referência para o mundo inteiro, estão convidando o Brasil para falar sobre combate à corrupção e sobre corrupção, que a gente mostrou que a gente realmente tem uma história aí, não de décadas, mas de séculos, como especialistas nesse assunto. Então, se a gente puder ter a humildade, ter a hombridade, ter a coragem de olhar para isso como uma gritante chamado a um recomeço, vai ser excelente para todos nós. E aí a gente vai conseguir vencer. Porque o nosso inimigo está posto. E aí não é um ou outro. Esse é um convite para cada cidadão brasileiro. É um convite para o cidadão, como eu outro dia fui numa churrascaria, a minha filha teve um compromisso, ela comeu um pouquinho de salada e ela teve que ir embora. E na hora que veio a conta, cobraram só 4 pessoas, não cobraram o dela. E aí a pessoa da mesa, não, mas ela não comeu, isso aqui. Não importa, ela de fato comeu. Então nós temos que avisar o garçom para colocar mais uma pessoa aqui. E aí que a gente tem que tomar cuidado como a gente racionaliza e a gente justifica as coisas em prol de um suposto interesse nosso. Eu estou colocando esse exemplo porque isso é do nosso cotidiano, como cidadão, como empresário, como promotora, como servidor público, nós vivemos isso todos os dias. E eu, por um momento, falei, não, ok, ele não cobrou porque ele não quis cobrar, ele viu ela aqui. E aí eu falei, não, peraí, garçom, olha, a minha filha esteve aqui, ela realmente pôde comer, ela teve que sair, mas não, o senhor não cobrou ela. Pode cobrar os R$150 por uma folha de alface. Não tem problema, porque isso é o que é o correto. E é isso que é integridade. Então, cada um de nós precisa saber que nós somos responsáveis por isso e como a gente pode mudar esse quadro também. A doutora Maria Hilda, o ministro Moro, eles são símbolos dessa mudança. Eles são símbolos de que a gente está num recomeço. E um recomeço é em tudo. A gente precisa realmente se reinventar. O judiciário precisa se reinventar. Não é possível mais a gente continuar querendo que as peças voltem para onde elas estavam. Realmente a Lava Jato incomodou e desacomodou todas as peças da corrupção. E a gente vê dia 14 de março um Supremo que diz que todos os crimes de corrupção vão ser julgados pela justiça eleitoral? Como assim? Uma justiça que não tem estrutura nenhuma, em que um promotor de família que nunca atuou no combate no caso de corrupção, ele vai pegar um caso de lavagem de dinheiro para tentar entender aquilo dali? Sendo que ele está acumulando as suas funções como promotor de família? Um Supremo que quer julgar pela quinta vez em 3 anos, a questão da execução em segunda instância, sendo que o Brasil era o único país da ONU que não tinha execução em primeira ou segunda instância, e sendo que hoje, os nossos dados do Infopen é que nós temos de presos por crimes contra a administração pública apenas 0,002%. Tem alguma coisa errada. Diante de um quadro de impunidade desse, a gente ainda está querendo voltar ao velho padrão. O Congresso Nacional, não, eu não posso pautar a Previdência, não, eu não posso pautar as regras contra a corrupção, nem o pacote anticorrupção, nem as novas medidas, nada disso, porque a gente está muito assoberbado aqui, mas eu posso pautar uma anistia a partido político? Não dá mais. Sabe, é um novo tempo. É um novo tempo para os empresários, é um novo tempo para os compliance officers de deixar para trás o compliance artificial, o compliance que apenas diminui o risco de ser pego. Sabe por quê? Porque os riscos continuam aí. Então a gente precisa escolher a liberdade de fato ser íntegro e não a escravidão de ter estruturas que dão uma aparência de legalidade para aquilo que a gente faz. Elas são caras e elas vão desmoronar
E é essa experiência que a gente está tendo agora. Elas vão de fato. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, isso daqui, tenham isso como um convite, como uma convocação à mudança. As pesquisas nacionais também mostram quem é o nosso inimigo, que é a corrupção. O brasileiro hoje não tem a menor dúvida em relação a quem é o seu inimigo. E ele não é inimigo do Ministério Público. A gente vai ver aqui hoje que ele é muito mais, a corrupção é muito mais inimiga do setor produtivo e da sociedade e do cidadão. Não é nosso. Nós somos apenas servos, nós somos apenas servidores que estamos aqui para servir vocês. Com muitas falhas, com muitas coisas que a gente precisa aprimorar, de fato, mas nós estamos aqui para servi-los. É isso que eu sempre falei, quando eu pedia, vamos ajudar nas 10 medidas, vamos todos abraçar essa causa, porque isso é apenas pegar um setor seu que está tentando construir um prédio com um martelo e um prego e dizer, isso é impossível. Então vamos começar a estruturar, de fato, esse combate à corrupção. Né? Esse relatório econômico da OCDE mostra claramente qual é o impacto de se construir em cima de escombros da corrupção. Uma hora, quando isso vem à tona, desaba. A gente vê claramente o que aconteceu em 2015, né? A profunda recessão, 7 anos de queda de crescimento, 3 vezes a mortalidade das empresas de um ano para o outro, e o desemprego dobrou. E há quem diga, mas a culpada é a Lava Jato. E aí eu digo, a Lava Jato é apenas um médico, é apenas um diagnóstico. Tudo isso que nós estamos vendo são diagnósticos de uma doença muito profunda. Uma doença tão profunda que ela está entre nós há séculos. E a gente sempre usa a desculpa de culpar os portugueses, que estão muito obrigada. Até quando a gente vai usar a capa do colonizado, vai abandonar essa capa e vai vestir a capa de quem é o brasileiro? Quem é o brasileiro? O brasileiro quer ser íntegro? Ele quer fazer escolhas diferentes? Enquanto não tratarmos a doença, ela vai ficar lá. Não adianta matar o médico, como muitos querem. Não adianta. A gente precisa tratar o problema, precisa enfrentar esse problema. E aí eu trago essa imagem de escombros. Vocês, como ninguém, sabem que, às vezes, para fazer uma construção, é melhor terminar de derrubar todos os prédios que estão prestes a cair, limpar isso tudo, e aqui vai ter coisa boa, viu? Vai ter ferro bom, vai ter madeira boa, vai ter coisa boa. Mas a gente vai ter que estar pronto para abrir mão daquele velho modo que a gente já conhece, das coisas que a gente sempre fez, para estar disposto a limpar tudo e começar do novo. Se a gente não estiver disposto a perder aquilo que a gente construiu, que a gente já sabe fazer, aquele caminhar que já está tranquilo, já está fácil, dificilmente a gente vai ter essa liberdade da integridade. E vamos continuar, num momento ou outro, sendo escravos da corrupção, que a gente sempre foi. Então está na hora da gente abandonar esses escombros. E aí eu quero trazer esse diagnóstico um pouco mais às claras, para a gente não duvidar do que a gente precisa fazer. Do que adianta ser nono em economia se a gente tem 14 milhões de desempregados, 33 milhões de analfabetos funcionais e 400 mil lojas de varejo que fecharam em 3 anos. Isso é o equivalente a 4 vezes todos os shoppings do Brasil fecharem, porque a gente tem 100 mil lojas em shopping. Do que adianta ter esse nono lugar? Olha a queda em competitividade. A gente conseguiu, em 8 anos, passar de 38º para 70º. Só é pior investir na Venezuela e na Croácia. Por quê? Como vocês bem sabem, não tem como você investir, não tem como ter competitividade em um terreno corrupto, em razão da insegurança jurídica, insegurança nas relações, insegurança em relação aos benefícios que o concorrente tem que eu não tenho. Como que um empresário que segue tudo vai competir, ter livre concorrência com alguém que invade uma área ilegal? Então, a gente já falou, 1,8 milhões de empresas fecharam, 2014 para 2015, e 1/3 de quem abre fecha.
Vocês conhecem bem isso, a dificuldade de lidar com a burocracia. Quanto maior a crise de confiança, a tendência é a gente tentar aumentar os controles, que nem sempre são eficientes para aquilo que se propõe. Então, a gente tem 5 milhões de normas editadas para um empresário lidar desde 88. A gente está em 176, 190 para abertura de empresa e 170 de 190 para obtenção de alvarás de construção no relatório do Banco Mundial do In-Business. Infraestrutura. Alguns dizem que o problema da corrupção é apenas o percentual que se desvia. Olha, não é nada, a gente suporta 8%, 10%, é a graxa da corrupção, a gente ouve muito. Será mesmo? Ou será que o problema da corrupção é que muitas vezes ela desvia recurso público onde não é a prioridade do povo brasileiro? Será que o povo brasileiro estava realmente precisando de mais testes de navio sonda fictícios, metrô em Caracas, porto em Cuba, mais do que investir em ferrovia no Brasil? O que revelou para a gente 10 dias de greve? 100 bilhões de reais. A gente viu o que foi isso para o setor produtivo. Livre concorrência, a gente já sabe como ela é comprometida quando você não sabe se o seu concorrente vai ter acesso a benefícios fiscais que você não tem, a licenças que você levou anos e brigas judiciais para obter, empréstimos subsidiados que você também não tem. Como é que você fala em livre concorrência? A Justiça, 74 milhões de processos em curso hoje. Judicializamos tudo, é uma justiça lenta e morosa. Hoje existe um risco sério e pessoal, tanto para a empresa como para o próprio empresário, de fato ser processado, ser preso, perder os seus bens. E isso é um risco que afasta investimentos. A carga tributária, em razão daquilo que a gente obtém, é extremamente alta. Isso tudo está relacionado com a corrupção. O juros alto está relacionado com a corrupção em razão dessa imprevisibilidade de como é que as coisas vão se dar. Não adianta a gente querer separar as coisas da corrupção, né? A pessoa que sofre um acidente pode ter o plano de saúde que for, o dinheiro que for, ela vai parar se ficar inconsciente no hospital público. E ela vai morrer igualzinho um indigente. A gente não pode se iludir de que em todas as áreas da nossa vida nós somos afetados pela corrupção. E aí, eu vou falar mais um pouco desse diagnóstico, para que ele nos doa mesmo, a gente não queira nada disso. Quais são esses... A pergunta é, por que o setor produtivo deve investir fortemente na integridade? Por que ele deve abandonar os velhos modelos? Há um risco de ser processado e multas bilionárias, prisão, falência, monitoramento de atividades e dano à imagem seríssimo, aumento de controles burocráticos diante da crise de confiança, compliance artificial com alternativas dispendiosas e que não garantem a liberdade de dizer não a um pedido de propina e garantir que aquela empresa não seja perseguida, a concorrência desleal, parceiros de alto risco, falta de infraestrutura, serviços como a gente bem comentou, e estruturas de sistemas de justiça extremamente caras também. Se a gente não combate a corrupção todos juntos, não vai ser instituições leves, baratas, tranquilas que vão conseguir fazer isso. Eu costumo comparar essas estruturas artificiais, esse compliance que busca dar aparência de legalidade a coisas que não são, como guindastes. E uma hora, quando a justiça consegue detectar esse guindaste e ele falha, tudo desmorona. E a gente precisa ter absoluta consciência de que isso aqui não vai sustentar nenhuma economia em cima daqueles escombros que nós vimos. E a gente teve por muito tempo excelente justificativa, excelente racionalização para a gente optar por aqueles guindastes. Sabe por quê? Porque assim como eu, vocês também não viam outra saída. A corrupção e a impunidade era algo certo no Brasil. Então eu buscava sobreviver diante disso tudo. Eu simplesmente sobrevivia. E ao mesmo tempo eu acabava me rendendo
a esse ecossistema. Eu gostaria muito de poder dizer não ao fiscal que me pede 5 mil reais. Mas será que eu tinha condição de arcar com 100 mil na justiça e fechar a minha padaria, mandar embora os 15 empregados e suas famílias? Será que é uma escolha simples? Não vamos ser ingênuos, não é uma escolha simples. Por isso que a gente precisa realmente trazer todos esses gargalos à tona e compartilhar com o Estado, bater na porta do Estado e falar assim, vamos resolver isso daqui? É aqui que eu sou impedido de ser íntegro. Então, isso aqui já era, passou. Não vai voltar mais. Eu digo a vocês que não vai, porque nós não estamos na era das mãos limpas da Itália nos anos 90. Há quem insista muito em querer voltar ao velho modelo. Mas isso não vai acontecer, e eu digo a vocês, porque aqui não havia cooperação internacional. A gente tem só hoje mais de 1000 cooperações internacionais acontecendo. E se a gente ainda tem dúvida em relação ao sistema de justiça brasileiro para punir adequadamente e de forma proporcional e justa a corrupção, isso não acontece lá fora. E aí eu trago só para exemplificar, agora não está dando para ver porque ficou claro, não sei o que houve, mas as multas internacionais. Nós tivemos um salto na classificação da Transparência Nacional em relação à exportação de corrupção, em razão justamente da atuação da Lava Jato e das multas internacionais aplicadas. De modo que o convite é esse. Ou a gente continua tentando trabalhar naquele velho modelo que a gente sempre atuou, ou a gente rompe tudo e usa a mesma criatividade, o mesmo dinheiro, o mesmo esforço que a gente sempre usou para sobreviver nesses escombros da corrupção, para, de fato, construir uma fundação da integridade. Que é, integridade significa absorver as normas e princípios justos e questionar os injustos. Questionar os abusivos. Eu não posso simplesmente ignorar os que são abusivos ou os que são errados, arrumar um jeito de parecer que eu estou observando e fingir que eu sou íntegro. A gente tem que ir ao Congresso, a gente tem que ir ao Executivo, a gente tem que ir ao Ministério Público, a gente tem que ir às ouvidorias e questionar o que está errado, o que está abusivo, para construir esse novo modelo de negócio. Para romper a cadeia da corrupção, ou você compra, ou você rompe com o agente do Estado que não vende mais facilidade, ou aquele que não se recusa a comprar a facilidade. Eu garanto a vocês que, apesar de todo o esforço de todos os setores, a primeiro rompimento virá de quem diz, eu não compro mais. E a gente já viu o porquê. A gente já viu o que é o custo disso. Então, a gente está com uma dívida antiga em que a sociedade civil precisa ser o protagonista de combate à corrupção, em razão desses 2 tratados que nós assinamos em 2005 e 2015. A comunidade internacional ela já coloca a integridade como um pilar para o combate à criminalidade e o combate à corrupção, e isso tem sido pauta forte no mundo todo. A gente enxerga o combate à corrupção dessa forma, nesses 3 níveis, e assim o SEBUC tem atuado. A gente tem atuado na vacina, porque eu preciso formar essas pessoas que de fato querem fazer as escolhas certas, depois eu preciso dar a ela como fazer isso, as ferramentas de como fazer isso, e em todo caso, para quem não quiser, que a exceção vá para o sistema de justiça e que ele possa ser eficiente. A gente tem inúmeras medidas e inovações para buscar isso. Reformas legais, através das 10 medidas, através das novas medidas, através do pacote anticorrupção que o ministro Moro apresentou e inovações tecnológicas. A gente começa amanhã e depois lá no CNMP um seminário que é só sobre o uso de Big Data, Data Analytics no combate à corrupção. E a gente precisa ser mais assertivo, mais direto, porque há um mundo para tentar se atacar. Então a gente tem investido bastante na tecnologia e nas reformas legais. Na parte do seu ambulatório, que eu chamo, que a gente ainda consegue detectar alguns desvios e conter, evitar que aquele dinheiro seja desviado, a gente tem inúmeras iniciativas que estão indo aos gestores municipais, estão indo aos gestores públicos levar a nossa experiência como gestores. A gente tem que reconhecer que a gente tem muitos prefeitos, vereadores que são analfabetos. E se a gente tem dificuldade de gerir recurso público, imagina eles. Então, existe um grande desvio
não só por corrupção, mas mesmo pela má gestão. Então a gente tem esses projetos que levam a isso, e o Hackfest convida a sociedade civil a estruturar essas ferramentas todas. Esses são inúmeros projetos que estão trabalhando essa construção de uma cidadania íntegra, de um cidadão que resiste à corrupção e é participativo no controle social. A gente fez trabalhos com universidades, como esse concurso em que as faculdades fizeram uma campanha para vender aquele produto que a gente mais precisa hoje, a necessidade básica, que é a integridade e a honestidade. Nós vamos à comunidade, nós vamos às escolas, a gente está realmente indo a todos os espaços para levar a formação desse cidadão desde o zero. Isso aqui são experiências, bottoms, você criar um ecossistema de integridade dentro da sua organização, qualquer uma delas, pública, privada, escolas, faculdades, a gente está tentando realmente levar isso. E essas experiências têm sido extraordinárias. A gente vê comunidades inteiras sendo transformadas através da escolha pela integridade. PEG-PAG, códigos de conduta, coisas que cada empresa aqui pode fazer, frases, músicas, desenhos, guardanapos, onde você puder ter uma mensagem de integridade. Eu preciso primeiro mudar meu mindset, que é um mindset de que, não, a corrupção e a impunidade não são mais o nosso padrão. Agora a gente está construindo um novo Brasil. Então eu preciso mudar o mindset para mudar o coração, para aí sim mudar comportamento. Alfabetização de adultos, a gente traz isso dentro do Ministério também, trabalhando a integridade aí e a doação. A integridade está muito relacionado com o servir, está muito relacionado com o outro, está muito relacionado com a solidariedade. E aí, a questão toda a gente está pronto? A gente já sofreu o suficiente com as nossas experiências para começar de novo? Para sair da zona de conforto? Para rever como a gente tem feito as coisas e questionar se de fato a gente está fazendo o que é certo ou a gente está arrumando desculpas justificativas para poder se sentir bem? E aí eu proponho a vocês que a gente venha de fato construir um novo compliance através de uma fundação de safira, uma rocha de integridade que não vai permitir que a nossa economia venha sofrer o que ela sofreu nos últimos anos e tem sido retratado internacionalmente, nacionalmente, em inúmeros relatórios. De fato, a gente precisa ter essa liberdade, a liberdade de se assegurar a fazer o que é certo. E a gente sabe o tanto que isso é desafiador. E aí eu proponho que a gente questione esses 4 gargalos aí. Será que a minha empresa, a minha organização, a minha instituição, ela de fato consegue agir em conformidade com governança ética? Será que de fato ela consegue ter uma política de propina zero? E aí propina zero não é o que muitos dizem, não ir tomar café ou não ir almoçar com a gente. Propina zero é, na hora que você prestou um serviço e tem que receber 1 milhão do Estado, o agente te pede 10 mil reais. E você falar, você ter a robustez, você ter um compliance, você ter um Estado, você ter um sistema que o assegura dizer não para ele. Eu sou livre, eu não vou me escravizar, eu não vou te dar os 10 mil reais. Eu sei o tanto que isso é difícil. Eu não quero parecer ingênua, mas eu quero que a gente comece a usar a criatividade para isso. Será que a gente precisa buscar com o Estado, no Ministério da Justiça, na CGU, no Ministério Público, que os bancos oficiais venham nos dar um respaldo para fazer essa denúncia, para mostrar que estão nos pedindo uma propina e que enquanto isso não seja resolvido, que eu possa ter um banco que vai me emprestar esse 1 milhão para pagar meus fornecedores, meus juros bancários, as minhas contas, os meus tributos, porque nada disso espera. Será que a gente está buscando essas alternativas? Será que as associações, as federações e as confederações juntas podem se propor a isso? A uma política expressa
de zero propina, porque só por aí, só isso, só essa agenda já vai frear muita gente. E vocês conseguirão, com essa união, apontar quem está burlando o sistema. É claro que precisa de união. A pessoa sozinha não consegue fazer isso. De fato, eu consigo ter uma política de zero sonegação, ou eu tenho uma estrutura de escritórios contábeis, de escritórios tributários que estão dando uma roupagem a uma suposta sonegação. Ou será que me cabe questionar no parlamento, questionar na Receita as formas abusivas, às vezes, de cobrança, o excesso de tributos, o que me inviabiliza? Porque, como a Maria bem colocou, ninguém quer viver nessa escravidão. Ninguém quer. Todo mundo quer ser íntegro, todo mundo quer ter liberdade. Fala assim, eu estou pagando 100% dos meus impostos. Vamos questionar, então, aqueles que são abusivos? E é claro que para sobreviver nesses três, eu preciso ter alta produtividade para poder ter também concorrência leal. E aí o que a gente está propondo é isso. Apresente esses gargalos, porque muitas vezes a gente não sabe, de fato, onde estão todos os gargalos no dia a dia do empresário para lidar com as licenças ambientais, municipal, estadual, federal, urbanísticas, sanitárias e por aí vai. Todas as permissões, concessões, onde é que estão os gargalos que você fica impedido de ter liberdade de ser íntegro? A gente precisa conhecer isso. E aí, nos programas de compliance, você vai ter o que a gente costuma pensar, sempre focando em controle e punição. A gente tem estruturas de políticas e normas, a gente tem o top on the top, as lideranças daquela organização, daquela empresa que se compromete com essas políticas de integridade. Você vai ter as instâncias responsáveis, ouvidorias, o sistema de punição, os canais de denúncia, você vai ter as normas, os códigos de conduta, você vai ter a gestão de risco, você vai ter os controles internos, você vai ter isso tudo. Você vai ter formação, monitoramento contínuo, porque senão a gente não consegue lidar com os desafios, campanhas para mudar esse mindset e conseguir com que toda a organização esteja pensando em esse comportamento íntegro, em apostar nesse comportamento, em se doar para esse comportamento íntegro. Mas isso não é só. Isso vai nos alcançar no convicção racional. A convicção racional não é mais sustentável financeiramente optar pelos guindastes. E o Brasil só vai ter e me oferecer aquilo que eu estou dando para ele a partir de minhas mudanças de escolha. Isso é racional. Só que quando a gente está numa zona de conforto, quando a gente tem o nosso empreguinho, quando a gente consegue fazer uma viagem por ano, ir no restaurante, e a gente acha que ainda assim nós não estamos vivendo na mediocridade da corrupção, a gente precisa voltar a sentir as dores. Por isso que eu proponho que toda organização tenha um trabalho de serviços comunitários. A sua área de responsabilidade social, ir até onde as dores estão, e onde as pessoas estão morrendo, porque não conseguem um tratamento simples para a sua doença. E onde as pessoas estão analfabetas porque nunca tiveram oportunidade de ter acesso à educação. Leve a sua organização, levem as pessoas a voltarem a sentir as dores, porque na hora que elas sentirem as dores da corrupção, ela começa a optar pela integridade, independente das políticas de controle e de punição. Vamos entrar na convicção. E aí, eu quero propor também algumas ideias meio ousadas. Que vocês façam convites, chamamento públicos, processos seletivos dentro de universidades para propor essas soluções inovadoras. Se eu preciso rever a lei de licitações, se eu preciso de uma salvaguarda para a questão dos aditivos intermináveis que o meu concorrente faz, e eu nem sequer cogitei passar daquela licitação porque eu via que ela era inviável, será que eu preciso do performance bond? Será que eu preciso de outras soluções? Façam, levantem essa discussão e levem ao Congresso as suas propostas de mudança de modelo. Não vamos nos render aos modelos que estão postos. O sistema de contratação de serviços e contratos públicos precisa mudar. O sistema de pagamento também precisa mudar para eu evitar todos esses riscos.
Você pode... Aqui tem só algumas, mas você pode pensar também em levar os seus engenheiros, seus arquitetos, a refazerem uma área como o sol nascente. Por que não? Será que isso não seria um marketing extraordinário para as construtoras envolvidas? Fazer um programa, levar isso. Hoje as redes sociais, elas medem que seus consumidores estão vendo. É tão fácil a gente fazer isso, reconstruir uma favela, estar em contato com essas dores. Um doa o cimento, o outro doa a tinta, o outro doa o projeto arquitetônico, o projeto urbanístico. Fazer parcerias com as administrações regionais para fazer isso. Eu estou só dando ideias aqui dessa inovação. E, de fato, eu preciso dizer que tudo começa nas pessoas. Pessoas íntegras e proativas fazem instituições eficientes e inovadoras. E aí a gente começa a realmente fazer as coisas funcionarem para o nosso Brasil. Eu queria deixar vocês com esse diamante para ele ser lapidado por cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Porque é incoerente a gente não viver a excelência que esse Brasil foi feito para que a gente possa viver. O Brasil, ele tem tudo. A gente não pode atribuir a desgraças naturais, a frio demais, a falta de terra, não. A própria bandeira, ela nos revela isso, né? A gente tem 40% de toda a área produtiva do mundo está no Brasil, naquele verde ali. Só a Amazônia por si só seria suficiente para a gente falar que a gente vai mudar tudo para fazer o Brasil dar certo, né? Mas a gente tem também o ouro, todo o nosso minério, as riquezas que a gente tem aqui ainda tão pouco exploradas em razão da falta de pesquisa científica adequada. O azul, as bacias hidrográficas, o potencial turístico, tão pouco também, não existe lugar mais belo, praias mais belas que o nosso Brasil, eu tenho certeza. E quando a gente olha para as estrelas, o brilhantismo do brasileiro. Eu descubro cada coisa genial que, assim, a gente não pode mais exportar a nossa inteligência, o nosso brilhantismo, tem que ficar aqui. Mas para isso, pressupõe ordem, pressupõe integridade. Ela vem primeiro, para a gente poder usufruir do progresso. E eu termino só com essa citação de Paulo, para que, de fato, nós sejamos inconformados com este século e a gente possa ser transformado pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa nação. E aí eu deixo vocês já com esse novo mapa da Transparência Nacional, de forma bem ousada, para 2040. Porque se a gente escolher fazer o Brasil ser o centro dessa mudança, ele vai impactar toda a América e a gente vai ter uma América com baixíssima percepção da corrupção. Muito obrigada e desculpe eu ter me alongado um pouquinho. Doutora Luciana, muito motivadora a palestra. Eu gostaria, na verdade, de expressar também uma dúvida e uma preocupação nesse sentido. A gente vem observando no nosso país realmente o aumento das exigências do compliance. E o que a gente tem verificado é que muitas vezes essa prestação de serviço tem vindo num valor extremamente elevado. E a gente acredita que essa prestação de serviço para grandes, até médias empresas, provavelmente seria viável. Mas nos preocupa bastante a utilização do compliance como forma de afastamento de pequenas empresas do mercado formal. Como a gente poderia utilizar esse conceito do compliance para empresas menores, para que todos pudessem participar dessa nova forma de fazer negócio? Nossa, então, eu tenho sido bastante crítica em relação às novas legislações que estão colocando
exigências, mais exigências, mais exigências, mais exigências, que nem sempre vão garantir aqueles 4 pilares de integridade. Aliás, pelo contrário, às vezes até quando há uma previsão lá, em algumas legislações estaduais, de que o próprio órgão licitante que vai atestar a qualidade daquele programa de compliance, a gente precisa ser franco que muitas vezes, em razão dessa dificuldade de atestar isso, ele pode simplesmente dizer, não, coloca mais 5% na propina aí, só para eu atestar a sua integridade. É muito sério, é muito grave, e eu tenho muito receio dessa indústria dos pacotes de compliance. E aí, eu acho que a questão é não se comprar um pacote de compliance e é a própria organização, a própria empresa, ela realmente olhar quais são as normas que regem a sua atividade e ter ali uma atuação de absorver essas normas e de questioná-las quando elas são equivocadas. Mas a tua preocupação também é minha e a gente tem que ter muito cuidado para não correr o risco de que essa nossa vontade, esse nosso desejo de integridade atropele o processo para se conquistar essa integridade. Porque não vai ser com a compra de um serviço, de um pacote de integridade que você vai garantir isso. Aliás, o que a Lava Jato nos mostrou é que empresas que tinham supostamente uma estrutura enorme de compliance, do lado dela tinha o departamento de propina, né? Então, de fato, é uma remodelação do negócio. É você repensar o negócio, olhar para o negócio e ver onde é que eu estou, de fato, me privando da integridade aqui, e ao invés de tentar ir buscar soluções fora. Eu acho que o ideal é a própria empresa, o tamanho que ela for, ela conhecer as normas e observar essas normas de forma crítica, né? Como que ela vai internalizar isso? Como que ela vai ter aderência a essas normas no seu dia a dia? E quando elas são impossíveis, começar um processo de união, porque sozinho também pequenas empresas não vão conseguir questionar e lutar contra isso. Por isso que é tão importante as associações, né? As federações, as confederações, se unirem em prol dessa causa. Mas a gente compartilha da mesma preocupação. Já tem alguma outra pergunta? Mas antes disso, eu gostaria de fazer só mais uma perguntinha, e na verdade uma colocação. Aqui no Distrito Federal, muito motivado por uma legislação regional de exigência de compliance, principalmente o Sinduscom e a Asbra, que são duas associações, nosso sindicato e uma associação, nos procuraram para a criação de um instituto para justamente prestar esse serviço de compliance. E perguntaram se a ADEME gostaria de fazer parte. Em que pese a gente não tem nenhuma legislação obrigando as nossas empresas, a gente de pronto aceitou. Como que a gente faria para a gente não estabelecer normas de compliance aquém e acima do que do que seria necessário, de forma a aumentar demais os custos para os nossos associados? Tem alguma fórmula? Não tem alguma fórmula? A gente poderia conversar com alguém? Eu acho que tem que olhar a legislação mais afeta ao tema, né? A lei de corrupção e as demais, mas eu acho que vale a pena também procurar olhar como que a CGU está tratando desse tema, né? Porque ela está trazendo a questão
dos programas de integridade para a gestão pública, e ela também, eu acho que, através do Proética e de outros, ela também tem, até agora para a agricultura eles também fizeram uma previsão normativa. Eu acho que é olhar esses normativos e ver quais são as mais as mais abrangentes para serem atendidas. E de fato eu volto. Se vocês querem programa de compliance que faça diferença, ou seja, eu quero que as pessoas tenham um comportamento íntegro nas relações com o mercado, com os concorrentes, com os clientes, com os fornecedores e com o Estado, procure mudar a convicção das pessoas em relação à importância disso. Porque se a gente pensar em compliance num modelo talvez americano e outros importados que só cuidam do controle e da punição, eu tenho receio que não vai alcançar esse desejo de transformação de comportamento de fato. Porque as pessoas questionam muito se de fato são eficientes os sistemas de controle e punição em razão de uma história de impunidade. E até já vi vários casos em que a justiça trabalhista ela foi extremamente benevolente com grandes fraudadores dentro de empresas privadas. Então, você tem uma estrutura gigante para conseguir punir aquele empregado que fraudou a empresa, e depois os trabalhistas vêm, mas não é bem assim, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer algo inovador dentro das organizações, que é esse servir a comunidades mais vulneráveis e voltar a ter contato com o impacto da corrupção nas nossas vidas. Porque é muito, muito comum, muito natural a gente esquecer do que a corrupção faz conosco. Então, levem isso, levem os seus empregados, levem as suas equipes para experimentarem as dores da corrupção através das suas áreas de responsabilidade social. Podem ser coisas pequenas. Uma padaria, ela pode ter um grupo de 5 pessoas que vai lá no Varjão dar uma aula de música. Ter um contato com essas pessoas. Não precisa de nada muito grande para a gente voltar a entender a necessidade do comportamento íntegro e entender que todos esses nossos desvios do cotidiano, que a gente tanto justifica, nada mais são do que a corrupção de fraudas. Como tudo na vida, o grande corrupto ele também não começou grande. Ele simplesmente foi achando justificativas excelentes, muito boas, para racionalizar a legitimidade da sua conduta. E diante de tantos absurdos que a gente vive, tem sempre alguém muito pior do que a gente para a gente se safar, né? Porque a corrupção é sempre a do outro, nunca é a nossa. Não pensem que o grande corrupto, ele também não se viu assim. Então a gente precisa desenvolver essa musculatura ao longo da vida. E para eu desenvolver musculatura, eu preciso de experiências do cotidiano. Não é no discurso, é nas experiências. Aqui é uma pergunta que é bem relacionada com esse tema. A Maria José. Sou de uma pequena empresa. A lei prevê a implantação do compliance e temos que ter um canal de ouvidoria. Como uma pequena empresa vai aderir ao processo de implantação e manter um canal tão caro? A gente tem empresas, né, basicamente, a gente tem associados da DEM que tem 4 funcionários. Né? Uma incorporadora não precisa, na verdade, ter muitos funcionários. Né? É uma pergunta muito interessante.
como que a gente faz isso, né? Acho que é uma pergunta para as associações também. A gente tem que pensar isso também. A gente se coloca no problema também. Como que a gente vai fazer que nossos associados tenham a capacidade de atender esses requisitos, né? Passo para a senhora. Então, aí a gente também não tem resposta pronta, né? Vai envolver criatividade, vai envolver a associação, de repente, ter um canal de ouvidoria que atenda a várias. De repente, a questão do estagiário, trazer um estagiário que possa realizar, cumprir esse papel e procurar os modelos, né? Como é que a gente garante uma ouvidoria independente para receber denúncias anônimas, né? Aí, entre 4 pessoas eu estou denunciando outra pessoa, não vai saber quem é. Realmente são esses desafios que a legislação nos impõe e que eu volto a dizer, às vezes a gente precisa questionar essas exigências também, né? Porque nem sempre elas são razoáveis e passíveis de serem cumpridas. E a gente precisa realmente ter essa criatividade e união de esforços para isso. Obrigada. Exatamente. Creio que não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Luciana, muito esclarecedora e motivadora a sua palestra. Contaremos muito com a sua presença sempre que a gente precisar de mais informações sobre o assunto. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Eduardo, Paulo, minha amiga Fabiola e a todos vocês. O que a gente mais quer é ver o setor produtivo sendo livre, podendo ousar, podendo produzir, podendo gerar emprego, podendo gerar riqueza. E, de fato, vocês são os heróis do Brasil e eu rendo toda a minha gratidão àqueles que escolhem investir no Brasil. Eu acho que a gente só tem 2 tipos de empresário no Brasil, ou arrojado ou muito arrojado. A gente não tem nenhum menos que isso. O arrojado é aquele que atende a sociedade como um todo. E o muito arrojado é o que ainda ousa prestar serviços para o Estado. O que a gente almeja é que a gente mude essa realidade, né? E seja mais tranquilo, previsível, um terreno bom de se pisar, né? Um terreno firme para se pisar, não só para se produzir para a sociedade, mas também para se produzir para o Estado. Que a gente possa aumentar o número de pessoas dispostas a prestar serviços para o Estado, porque assim nós, contribuintes, né, vamos poder, de fato, ter produtos e serviços a um melhor custo-benefício, que é aquilo que a administração pública nos garante. Mais uma vez, obrigada, e que a gente possa seguir nessa ousadia da mudança, nessa ousadia de deixar os velhos modelos para trás, aquilo que era no passado, de fato. Obrigada. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. Terra Cap.